Boa noite, pessoal. Boa noite. Satisfação estar aqui novamente com vocês. Sempre que me for convidado, estarei aqui. Sou muito bem recebido aqui, né? O que a gente escolheu hoje para conversar com vocês, o tema, né? O nome do nosso bate-papo é ser ou estar. E os relacionamentos? Parece meio confuso esse título, né? Eu vou tentar desenvolver aqui para a gente chegar num consenso. A maioria das atividades em que eu participo, de estudo, de reunião, quando eu assisto palestras ou quando faço, eu vejo que sempre o que chama mais a atenção das pessoas que estão participando é quando você toca em relacionamentos, né? A pessoa sempre quer perguntar alguma coisa, tentar entender melhor, e daí que nasceu essa minha a curiosidade de pesquisar um pouco e ver o que a gente poderia desenvolver para ajudar nos nossos relacionamentos, né? Bom, antes de mais nada, por que ser ou estar? Né? Por que eu escolhi esses dois verbos aí? Quando eu fiz ginásio, na minha época era ginásio colegial, né? Faz tempo já, não sei como é que chama hoje, né? Escola estadual, eu sou de Ribeirão Preto, eu estava lá, e eu me lembro que o pouco que eu sei de inglês, eu aprendi no colégio, na escola. Eu nunca fiz curso de inglês, né? E ouvindo umas músicas aí que eu gosto, pouquinha coisa, mas eu me lembro que o verbo principal, o verbo auxiliar principal da língua inglesa é o to be, que quer dizer ser ou estar. Então, é um verbo, uma palavra só para designar duas condições diferentes, ser ou estar. O que determina o uso, se você quer dizer que algo é ou que algo está, é o contexto da frase, é o restante, as outras palavras da oração. Mas mesmo sendo uma palavra só na língua inglesa, ser ou estar são duas condições totalmente diferentes. E que em português a gente tem, de fato, duas palavras para designar quando algo é e quando algo está. Deixa eu tentar exemplificar para vocês. Quando eu digo assim, o gelo é frio, é uma condição definitiva do gelo. Ele não vai deixar de ser frio, porque se ele deixar de ser frio, ele vai esquentar, vai deixar de ser gelo, vai derreter. Então, quando eu digo o gelo é frio, é uma condição definitiva, não altera, não muda. Eu posso dizer, por exemplo, que a temperatura está quente, está abafada, o tempo está ensolarado ou está nublado. São condições passageiras, momentâneas, elas podem se alterar. Concordam? Então, se algo é, definitivo. Se algo está, momentâneo, passageiro, pode mudar. Por que eu estou tocando nesses exemplos? Porque quando a gente entra no estudo da doutrina espírita, a gente começa a entender, começa a compreender que nós não somos, nós estamos um montão de coisas. A nossa condição ainda não é definitiva. Nós não estamos fadados a sermos eternamente imperfeitos. É justamente o contrário. A nossa destinação é a perfeição. E só assim estarmos aptos a conhecer a felicidade plena. Então, ninguém aqui é. Nós estamos. Estamos imperfeitos, estamos endividados, estamos egoístas, orgulhosos, vaidosos, sorrindo, tudo isso a gente está um pouco. Todos nós temos um pouco de tudo isso. Mas essa condição não é definitiva. Veja só, quando Kardec, preocupado com essa questão do ser e estar, na questão 114 do Livro dos Espíritos, ele faz a seguinte questão, o seguinte questionamento lá para os espíritos da codificação: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são os mesmos espíritos que se melhoram? A resposta: são os mesmos espíritos que se melhoram.
e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, essa resposta que os Espíritos dão, a gente começa a entender que nós estamos numa jornada evolutiva, passando por uma transição. Nós não estamos prontos. Deus nos criou todos da mesma forma, simples, sem conhecimento nenhum, para que a gente fosse, por mérito próprio, através do desenvolvimento do nosso livre-arbítrio, que é a capacidade de fazer boas escolhas, que a gente fosse aprendendo e evoluindo. Então, a gente é criado lá nos primórdios, né? Quando a gente ainda tinha que caçar o nosso almoço, não tinha savanhar, não tinha intergrama, eu tinha que caçar meu almoço ou ser caçado por ele, né? O que acontecesse primeiro. Então a gente não tinha conhecimento ainda. Então a gente tinha basicamente instinto para poder sobreviver. Então quando tinha os acidentes da natureza, tempestade, raio, trovão, inundação, terremoto, vulcão, enfim, eu não tinha nem casa, não tinha abrigo, eu tinha que me virar. Nós, né? Quando eu falo eu, somos nós. Né? E a gente foi, através das vidas sucessivas, aprendendo. Pô, agora eu já posso entrar na caverna, mas aí tinha animal. Então, primeiro eu tinha que expulsar o animal. E assim por diante. O que faz com que a gente evolua? Com que a gente aprenda? A reencarnação e a maior matéria-prima que Deus nos deu para evoluir. Relacionamento. Os relacionamentos é que fazem com que a gente evolua, com que a gente aprenda. É possível evoluir numa ilha deserta, tomando água de coco, pescando? Mas é muito, infinitamente mais difícil e mais devagar do que aqui. Você acha que a nossa evolução é vagarosa? Né? A gente tem essa sensação, né? Nossa, eu queria deixar de ser egoísta logo, deixar de ser vaidoso logo, né? Tão devagar, né? Se a gente vivesse isoladamente, seria muito, infinitamente mais devagar. Muito mais difícil, inclusive. Nessa ilha deserta eu me relacionar só com animais, né? E é muito mais difícil alcançar a evolução. Como estamos todos destinados a evoluir, a evolução acontece. Mas nos relacionamentos é muito mais rápido. Aqui, encarnados, é muito mais rápido. Então a matéria-prima da evolução são os relacionamentos que a gente trava, que a gente mantém quando a gente reencarna, né? Tem uma outra questão aqui do Kardec que vai ajudando a gente a fazer a ideia. Pergunta ele ainda, continuando com essa dúvida e com essa preocupação dele. Pergunta a seguinte, a 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? O que ele queria perguntar para Deus, para os espíritos aqui? Se Deus tem filho predileto, ou se todos são iguais, né? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Eu não gosto da palavra ignorante, eu uso simples e sem conhecimento nenhum. Isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Olha só, essa palavra é muito motivadora. Para aproximá-los de si e chegar progressivamente à perfeição. Qual que é a boa notícia? Todos seremos perfeitos. Não tem como escapar. Pode se revoltar, pode achar que você é mais que você não acredita em Deus, pode fazer o que você quiser. Você vai um dia chegar à perfeição. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas, guarda esse nome, e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só a suportam murmurando,
E assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Outra dica: quer falar com o culpado dos seus sofrimentos? Quer cobrá-lo? Quer reclamar para ele? Basta achar um espelho. Você vai estar falando diretamente com ele. Reclama à vontade. Converse com ele. Mais do que reclamar, converse com ele. Bate um papo para ver se a gente encontra o melhor caminho. Segundo o que acabais de dizer, continuou Kardec, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida, as diferentes fases das vidas sucessivas. A resposta: sim, a comparação é boa, somos como crianças. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Mais uma descoberta que a gente faz aqui. Somos espíritos imortais. Somos seres imortais. Momentaneamente, vestindo uma roupagem, um corpo material, que a gente vai se desfazer dele daqui a pouquinho. E vamos voltar para a nossa pátria espiritual. O que acontece, geralmente, com todos nós, quando estamos lá? Vou chamar de lá, tá? Aqui é quando encarnado e lá na erraticidade, quando a gente estiver no mundo espiritual. O que acontece quando eu estou lá? A minha visão desse destino perfeito fica mais claro, inclusive a distância que eu ainda estou dele. Eu sei, quando eu estou lá, o quanto falta ainda para eu chegar à perfeição. Fica muito mais claro para mim. Eu me dispo, né, desse peso material e eu começo a enxergar, a menos que eu esteja no mundo de sombras lá, ainda precisando ser resgatado. Mas quando a gente tem condições de planejar a nossa reencarnação, a gente já consegue ter essa noção. Então eu fico imaginando assim na minha concepção, como é que eu fiz o meu planejamento para essa encarnação. Viu, Xará? Eu fico pensando nisso. Como é que eu estava lá para fazer essa... Porque eu planejei a minha reencarnação, como vocês. Nós já temos livre-arbítrio suficiente para participar muito da nossa reencarnação. Então eu fico imaginando, falando, poxa vida, eu preciso deixar de ser egoísta, vaidoso, orgulhoso, sovino, isso, porque todos somos, né? Estamos nesse mundo de provas e expiações, porque todos merecemos estar aqui. Aí eu fico vendo assim, bom, vamos imaginar que na última encarnação eu vivi 50 anos. Parece muito para quem está aqui. Mas quando eu estava lá, 50 anos é um segundinho, é um milésimo de segundos. Para quem é imortal. E olha, você quer saber? Eu acho que eu sofri pouco ainda. Eu precisava ter sofrido um pouco mais para voltar para cá mais pronto. Vou fazer uma correção aqui. Ninguém nasce para sofrer, tá? É que a gente tem a mania de imaginar que quando sofre aprende mais rápido. Mas não é assim que Deus nos faz. A gente pode aprender por amor, deve aprender por amor. É que a gente ainda é imperfeito. Mas aí eu falei, não, você quer saber? Minha próxima vida, expectativa de vida lá no Brasil, onde eu vou nascer, aumentou, está quase 80 anos, então eu quero sofrer muito, entre aspas, eu quero muita prova. Vou para o Brasil, olha que legal. Já comecei sofrendo, sou corintiano. Então eu quero sofrer bastante para voltar mais pronto para cá. Mas menos orgulhoso, vaidoso, sovina, né? Então eu fui lá e pedi, olha, eu quero, me coloca num lugar lá, eu quero, para os meus orientadores, né? Eu quero muita coisa, muita prova, vou dar conta. Vou voltar para cá, quase um Jesus Cristo. Aí os meus orientadores falaram, filho, vamos devagar. Você não vai dar conta, você não está pronto ainda para isso, porque não estamos mesmo. Vamos fazer o seguinte, ó. Tem muita coisa te atrapalhando ainda. Você é, repito, orgulhoso, vaidoso, egoísta, sovino, um montão de defeitos. Mas o que tem te atrapalhado mais é o orgulho. Você é muito orgulhoso ainda, o orgulho está te paralisando.
Você não está conseguindo evoluir por causa do seu orgulho. Vamos fazer o seguinte: vamos planejar para você combater prioritariamente o seu orgulho. Lógico que durante a minha vida eu posso também deixar de ser, trabalhar, né, o meu egoísmo, a minha vaidade, a minha soberania e assim por diante. Mas o foco dessa encarnação que a gente está aqui é o orgulho. Então, a maioria dos enfrentamentos que eu terei vão colocar à prova o meu orgulho. Eu vou me defrontar com ele. Eu vou enfrentar o meu orgulho. Então, a forma como eu nasci, onde eu nasci, as minhas fortalezas e as minhas deficiências vão me colocar sempre frente a frente, prioritariamente, com o meu orgulho. Gente, repito, hein? Eu vou ter provas também de vaidade, de egoísmo, de tudo. A gente tem durante a vida várias, mas o que mais vai aparecer na minha frente vão ser as provas, os obstáculos que vão testar o meu orgulho. Porque eu planejei isso junto com meus orientadores, a gente fez um planejamento cuidadoso, minucioso, para que isso fosse dessa forma. Isso aconteceu com todos vocês. Só que eu nasci, me esqueço da maioria desses compromissos, né? Embora fique lá alguma coisa falando na minha cabeça, né? E aí eu nasci numa família, tive, né, 2 irmãos, eu tenho uma irmã só, o outro irmão já faleceu, meus pais, vizinhos, primos, e assim por diante, a família como um todo. Toda vez que eu fui colocado frente a frente com o meu orgulho, a maioria desses enfrentamentos eu perdi a batalha, porque é próprio de espírito que ainda não está pronto. Alguns enfrentamentos eu consegui ganhar, mas eu imagino, me conhecendo, que a maioria eu perdi. Estava lá frente a frente com o meu orgulho, podia ter tomado uma decisão melhor. O que meu orgulho fez? Foi mais forte que eu. Aí eu tomei a decisão errada. O que acontece com as pessoas que estão à minha volta? O que elas percebem em mim? O orgulho. E isso foi 1 dia, 2 dias, 3 dias. Na minha mãe e meu pai, coitados, foi a vida inteira assim, enfrentando, me vendo como um filho ainda orgulhoso, muito orgulhoso. Meus irmãos. Aí eu comecei a me relacionar com a vizinhança, os amiguinhos de escola. Depois eu fui crescendo, colégio, pessoal do futebol, que gosta de jogar bola, mas se você não gosta de jogar bola, no basquete, enfim, qualquer que seja o seu passatempo, você faz as amizades, começa a namorar. Dali a pouco casa, no meu caso separa, no meu caso casa de novo, no meu caso separa de novo. E agora casei de novo. E aí você vai se relacionando. E as pessoas que se relacionam com você percebem em você o que você enfrenta mais na sua vida. No meu caso, o meu orgulho. Nesse exemplo que eu estou dando para vocês. Eu consegui vencer algumas batalhas, mas a maioria eu acho que eu perdi. Então, a minha mulher atual, talvez as anteriores, né, quando vão lá no cabeleireiro, vão conversar com as amigas, elas perguntam assim: oh, e aí, como é que está seu relacionamento lá com o irmão? Não, é legal, gente boa, eu gosto dele e tal. Mas ele é muito orgulhoso, ainda precisa, ele atrapalha muito o nosso relacionamento. O orgulho dele ainda é assim. É assim que as pessoas percebem a gente. Porque eu fiz uma escolha lá no mundo espiritual, uma batalha dificílima para enfrentar. Eu preciso sair daqui menos orgulhoso do que eu cheguei. Sem ser orgulhoso eu acho muito difícil. É possível, tá? A justiça divina diz que é possível. Eu acho difícil, mas é possível. Mas todas essas pessoas que se relacionaram comigo e se relacionam ainda hoje têm uma história diferente da minha. Eu não sei qual é a história deles ou delas. Tudo que eu falei para vocês, narrei aqui, de planejamento reencarnatório, tudo isso, as pessoas com as quais eu me relacionei ou ainda me relaciono,
tiveram exatamente igual. Exatamente igual. O que muda é a batalha. Vamos imaginar minha esposa atual, daqui a pouco ela vai ver esse vídeo. Perfeita. Mas a batalha dela é a vaidade. Então, lá no planejamento que ela fez de reencarnação, mesma coisa, ela queria batalhar tudo, ela queria acabar com tudo, com o egoísmo, com a vaidade, com o orgulho, com a sovinez, né? Aí o pessoal lá disse: filha, vamos devagar, né? Vamos devagar, vamos trabalhar então. Você precisa trabalhar mais prioritariamente, você está mais pronta para vencer a vaidade. Vai ter enfrentamentos também para você batalhar orgulho, egoísmo. Mesma coisa que eu contei para vocês do meu planejamento. E ela concordou. A gente sempre concorda, né? A oportunidade de reencarnar é tão rara. Então a gente concorda e vem para a luta, para a batalha. E ela veio batalhando a vaidade dela. Mesma coisa que acontece comigo no meu orgulho. A maioria das batalhas ela perde, porque é algo muito forte nela. E ela planejou a vida dela para se confrontar com a vaidade. Então, a maioria dos confrontos que ela tem consigo mesma colocam ela frente a frente com a vaidade. Algumas batalhas, alguns enfrentamentos desses, ela conseguiu vencer. Outros não. O que acontece com quem convive com ela? Aí eu vou lá no meu futebol no fim de semana. Meu pessoal toma uma cervejinha depois, né? E aí, como é que está o seu relacionamento lá com a maravilhosa? Nossa, está show de bola, ela é perfeita, ela é tão, nossa, né? Me ajuda pra caramba, é uma parceira. Um pouco vaidosa demais. Isso aí a gente precisa trabalhar ainda, né? Por quê? Porque o que aparenta é aquilo que você mais batalha para deixar de ser. E é o que as pessoas percebem em nós. Porque é de fato a minha escolha reencarnatória. Eu optei por isso. E ela também. E os meus irmãos, o meu colega de trabalho, o meu colega de futebol, as pessoas com quem eu convivo socialmente. Todos temos opinião em relação às pessoas que convivem conosco. Não temos? Vamos ser sinceros. E todos têm em relação a nós. Porque somos espíritos imperfeitos, altamente devedores na contabilidade divina. Quantos? 8 bilhões de espíritos reencarnados. E mais uns 20 e tantos esperando para reencarnar. Aí eu vou perguntar para vocês uma coisa simples, é só saber matemática básica. Conjunto, que negócio de conjunto? Pertence, não pertence. Eu estou aqui, como vocês, a gente está aqui nessa vida, para basicamente nos relacionarmos com as pessoas da família ou pessoas que a gente vai conhecendo durante a nossa trajetória. Qual a chance de nos relacionarmos com espíritos tão ou mais imperfeitos que nós? Podem falar. 100%. Qual a chance de nos relacionarmos com um espírito perfeito? Pronto. Nós crucificamos ele. Posso me relacionar com ele por sintonia, né? Com Jesus. Por sintonia, seguindo o seu exemplo, o seu modelo. Mas me relacionar com ele é impossível. Não tem ninguém perfeito vivendo aqui. É um mundo de provas e expiações. Então as pessoas que reencarnam aqui vêm em busca de se relacionar para burilar o caráter, para lapidar o espírito, para sair daqui mais pronto do que chegou, através dos relacionamentos. Tem uma história que eu ouvi uma vez numa palestra, eu nunca mais esqueci. É uma história engraçada, mas tem fundo de verdade. Dizem que as mulheres, tem muitas mulheres aqui hoje, quando oram, quando rezam, pedindo paciência a Deus,
Deus nunca dá paciência pronta. Geralmente Ele dá um marido para você testar e desenvolver a sua paciência. E essa história, ela é uma história engraçada, mas ela tem no fundo, ela tem toda a verdade. O que acontece quando a gente pede algo a Deus? Ele nos dá ferramentas, invariavelmente através de relacionamentos. Ah, você precisa ser mais paciente? Então eu vou te dar um filho, um marido, um irmão, um colega de trabalho para exercitar a sua paciência, para testar. Você pediu, então você precisa, te dou, ele sempre dá. Não dá pronto, porque aí seria escolher você como predileto. Não tem filho predileto, somos todos iguais, todos vão buscando o desenvolvimento, então ele te dá ferramentas, instrumentos, caminhos para que a gente escolha, através das nossas escolhas, a gente adquira paciência, humildade, né? Caridade e assim por diante, resignação, fé no futuro. Lá na ilha deserta, esses predicados, essas qualidades são muito mais difíceis de eu conseguir. Então eu vou pôr a prova. Vocês mulheres vivendo numa ilha deserta, Deus não daria esse marido maravilhoso para testar a sua paciência. Você teria que se virar lá com os macaquinhos, com as araras, enfim, testar a paciência com eles, né? Então é assim que funciona. Então a chance de eu me relacionar nessa encarnação atual com um espírito tão ou mais devedor e imperfeito que eu é praticamente 100%. Eu não posso deixar esse nosso bate-papo ir para o lado do desânimo, porque é justamente o contrário à proposta da doutrina espírita, né? É inevitável que eu me relacione com pessoas imperfeitas que não estão prontas? É inevitável, mas é inevitável que você vai progredir, vai aprender na medida em que você entenda que esse relacionamento é capaz de te fazer progredir. E é nisso que a doutrina espírita é maravilhosa. Ela nos enche de motivação, de consolo para que a gente entenda isso, né? Quando eu tenho a noção, a real noção de que, vou pegar o exemplo da esposa, porque o relacionamento conjugal acaba sendo mais comum mesmo, onde a gente mais sofre, né? Então vamos pegar de novo, vai? Então, quando eu consigo ter a noção de que a minha esposa não é vaidosa, ela está vaidosa. Quando o pessoal lá do futebol me pergunta, eu não comento que ela é vaidosa. Percebe a diferença? Como é que está seu relacionamento lá com a perfeita que está assistindo a gente? Está ótimo. Está me colocando num rumo maravilhoso para a minha vida, me fazendo aprender um montão de coisas. Ela é perfeita. Então as pessoas com as quais eu me relaciono e ouvem eu falar isso, imaginam que o meu relacionamento está perfeito. É bom que eles imaginem isso, mas o meu relacionamento não é perfeito, porque somos duas pessoas imperfeitas que precisam resolver as imperfeições juntos, convivendo um com o outro. Da mesma forma, se meu relacionamento fosse com meu irmão ou com meu colega de trabalho, que é difícil. Quem não tem um colega de trabalho, não teve um colega de trabalho difícil aqui, levanta a mão. A gente tem, né? E se a gente for lá no centro espírita que ele está agora, ou no centro evangélico, culto evangélico, né, no templo, ou na igreja católica, ele está lá pedindo forças para nos suportar também. Porque somos todos iguais, todos imperfeitos, né? Todos difíceis, né? Então, essa convivência que burila o nosso caráter, lapida a nossa existência, é o que faz com que a gente avance. Então a receita não é fácil, tá? Ela é pronta, mas ela não é fácil. É seguir os ensinamentos do Cristo, né? Então Cristo, quando esteve aqui entre nós, disse o seguinte, né? Disse assim, Kardec foi lá, fez mais um questionamento lá para os espíritos. Haverá espíritos
espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores, parece que nós não estamos lá, né? Lá embaixo, lá na ralé. Aí os espíritos respondem assim: não, todos se tornarão perfeitos. Agora eu vou pedir, é aquele momento de você pensar naquele espírito mais difícil com o qual você convive. Vou dar 10 segundos para vocês lembrarem dele. Todos temos. Esse aí também será um dia perfeito. Talvez antes de você. Não é possível. Se ele se esforçar mais do que você, ele vai ser perfeito antes. Não acredito. Acredite. Mudam de ordem, mas demoradamente. Porquanto, como já de outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós? Deixasse uma ovelha desgarrada? Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? A resposta: pela fieira do mal, não. Pela da ignorância. Não somos, estamos. Faz diferença, gente. Quando eu vejo que o outro não é, ele está, tem toda a diferença. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria, ao nosso livre-arbítrio novamente. Já indo para o nosso finalmente aqui, quando Jesus esteve aqui entre nós, ele disse o seguinte: ele deu 2 grandes mandamentos para nós, né? Amar a Deus acima de todas as outras coisas, porque só Deus é capaz de trazer o conforto que nós precisamos. Só. Não tem livro de autoajuda, não tem coach, esses negócios que aparecem por aí nas internet, não tem nada disso. Quer um livro de autoajuda show de bola? Evangelho segundo o Espiritismo. E o segundo mandamento: amar o próximo como você ama a si mesmo. E a gente quando lê o Evangelho do Cristo, quando a gente toma conhecimento dos ensinamentos que ele nos trouxe, que ele não falou, não escreveu, ele vivenciou. Jesus não escreveu uma só linha do que está lá. Ele viveu para demonstrar que é possível viver daquela forma. Então, quando ele esteve aqui entre nós, ele fez tudo aquilo, ele viveu daquela forma. O Evangelho do Cristo não tem, podem procurar, nota de rodapé e asterisco, para explicar alguma coisa. Quando ele diz assim, amai-vos uns aos outros, ele não está querendo dizer assim, amai só aqueles que vos amam. É o contrário, é principalmente quando o outro não te ama. Aí é ser cristão. Mas eu amo meu filho, eu amo minha esposa, meu marido, meu irmão, meu patrão, meu colega de trabalho, eu amo todo mundo. Mas não vale amar só os que te amam. Eu preciso amar aquele que não me ama. Aí está o ensinamento do Cristo. Esse que vocês lembraram agora há pouco, esse espírito difícil, que te causa sofrimento, você fica meio assim: nossa, amanhã eu vou ter que estar de novo lá no trabalho com aquela pessoa. Alguns falam: não, vou ter que chegar em casa, meu marido, minha esposa estão lá. É esse que eu preciso amar. Essa é a chave do meu progresso. Mas é difícil, eu sei. Eu também sou um cara difícil de ser amado, você também é. Todos somos imperfeitos, ainda cheios de vícios, de deficiências, que estamos trabalhando. O que eu posso dar ao próximo? Amor. É o que todos temos. Então, a chave para a nossa evolução é amar o próximo, principalmente e especialmente quando o próximo não me ama. Outro dia eu estava conversando sobre esse assunto numa outra casa, lá em Bebedouro, e a gente fez um exemplo. Por exemplo, a gente fala assim: a gente está aqui falando, era um estudo, não era palestra, um estudo.
e a gente concordou nesses assuntos que a gente está falando aqui. Aí a gente sai ali fora, a maioria estava de carro, moto, enfim. E a primeira esquina que eu passo, minha preferencial, alguém passa na minha frente. Ainda bem que não bateu o carro. Você tem duas opções aí. O livre-arbítrio dá duas escolhas. Fazer um elogio para aquela pessoa que passou ali, aquele elogio que ninguém quer ouvir, né? Mandando bastante energia negativa para ele, torcendo que na próxima esquina ele ache um caminhão, ou emanar um montão de amor e de compreensão para ele. Deus te acompanhe, tomara que você chegue em casa são e salvo, tomara que você não encontre nenhum caminhão, nenhuma carreta no seu caminho, tomara que você não se machuque, não machuque ninguém. São duas escolhas. A primeira ela pode até te satisfazer ali momentaneamente, mas você vai carregar aquilo para casa. Às vezes você está com a esposa para comer uma pizza, você vai ficar pensando naquele cara, e você não vai se divertir, você vai ficar com aquele trem amarrado ali, amargo. Se você faz a segunda escolha, e que está na sua mão, no momento seguinte que você engatar a marcha do carro, você esqueceu, passou, você não guarda nada, não guarda mágoa, acabou. E é muito provável que a sua sintonia chegue nele, que a sua oração, que o seu desejo se cumpra. Então, essas escolhas a gente tem todos os dias. Todos os dias. Eu escolhi estar aqui hoje com vocês. Poderia estar lá em Bebedouro, tem um bar chamado Bar do Zé do Torresmo. Um amigo me chamou para ir lá. Eu falei, eu não posso, eu tenho um compromisso lá em Monte Azul. Eu gosto lá do Torresmo, do Chopinho, não tem problema nenhum. Uma vez ou outra, não faz mal. Mas é muito melhor estar aqui, né? Deixa o Zé do Torresmo para outro dia. Então são escolhas que a gente faz na vida. As escolhas que nos satisfazem de forma mais duradoura são as mais difíceis. São aquelas que parecem que são as mais difíceis, porque elas exercitam o que há de ruim, de fraco, as minhas fraquezas, né? As boas escolhas são mais difíceis porque ela me cobra essa minha fraqueza. Lembra do orgulho que eu vim trabalhar? Todas as escolhas que eu fiz até hoje, que me afastaram do meu orgulho, estão comigo até hoje de forma positiva. Todas as escolhas que eu fiz e que meu orgulho se sobressaiu, me dominou, eu estou respondendo até hoje. E provavelmente não vou dar conta de resolver nessa vida. Vou ter que ter uma outra chance. Então, meu desejo para vocês é relacionamento. Deixa eu só dizer uma coisa, que isso aqui não poderia ficar uma coisa muito pesada, né? Os relacionamentos são para exercitar as nossas dificuldades, as nossas deficiências, mas são a maior fonte de alegria e de felicidade que a gente tem. A maior fonte de prazer, de segurança que a gente encontra são nos nossos relacionamentos, desde quando a gente nasce. A maioria de nós, eu acredito, nascemos numa família onde fomos protegidos pelos pais. Eu sei que alguns não são. E aí a gente cresceu, espero que a maioria de nós, numa família até que a gente possa considerar de forma saudável. E a gente se encontrou na vida com pessoas que nos fizeram bem, que nos trouxeram muito conhecimento, que nos satisfizeram, trouxeram prazer para a nossa vida. Muitos de nós, eu vi aqui agora, têm filhos maravilhosos, saudáveis. Qual a mãe e o pai que não se sinta orgulhoso e feliz de ver o filho correndo, brincando? Então os relacionamentos nos trazem mais do que problemas, muita alegria, muito prazer. A gente não pode abrir mão deles. A gente precisa compreender, entender o porquê que a gente se relaciona. Eu acho que a nossa vida vai ficar mais fácil não, né? Menos difícil, tá? Meu desejo para vocês, os relacionamentos sejam fonte de alegria para todos nós. Os conflitos aparecem, mas deixem esses conflitos bem superficial.
Não deixa aprofundar muito, não. Resolve logo. Se ele for aprofundando muito, você não consegue resolver depois. Então desejo que os relacionamentos de vocês sejam fonte de alegria e de muito prazer. Tá bom? Obrigado pela paciência. Tá bom?